Eu não vou conseguir fazer a live, mas então não tem problema. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vocês já estão vendo a tela, não, né? Então. Beleza. Então, se você quiser dar prosseguimento. Bom, boa tarde a todos. Vamos dar por início à sessão de defesa pública de trabalho de conclusão de curso do candidato Diego, do curso de Engenharia Aeroespacial, na presença da banca examinadora composta pelo professor orientador Hélio Pegado, a presença do professor Dr. Rui Antônio da Silva Moreira, da Universidade do Aveiro, que veio aqui nos prestigiar com seu expertise, professor Ricardo Polei Martins Ferreira, do curso de Engenharia Aeroespacial, professor Eduardo Balzen Medeiros, aqui liderando a sessão. Então, Diego, você tem entre 20 a 30 minutos para fazer a apresentação. Em seguida, passaremos para a parte de arguição e, finalmente, a banca vai se reunir para deliberar sobre os resultados. Tá? Então, fique à vontade, pode iniciar. Muito obrigado. Obrigado, professor. Bom, meu nome é Diego Martins, eu fiz um trabalho sobre Helicopter Vibration Monitoring using Neural Networks. Fui orientado pelo professor Hélio, né? Bom, helicópteros são aeronaves de asas rotativas que, por conta desse movimento rotativo das pás e delas serem articuladas, vibrações surgem durante o voo. E essa vibração ao longo do tempo pode causar danos. Então é muito importante que a gente monitore essas vibrações para saber qual que é a saúde do helicóptero, já que ela indica, através do padrão vibracional, se os componentes do rotor podem possuir danos ou não. Nesse trabalho eu desenvolvi uma rede neural e um algoritmo para monitorar essas vibrações. Bom, falando de técnicas que já existem na detecção de vibrações. Existem 3 técnicas principais no mercado, que é o HUNTS, o PHM e o VMAP, né? Que é o Health and Usage Monitoring, Prognostic and Health Management e Vibration Management and Enhancement Programs. Todas as 3 utilizam diferentes formas para analisar essas vibrações e todas as 3 têm uma coisa em comum, que elas necessitam de groundear a aeronave para poder retirar os dados que foram gravados no banco desses equipamentos. Falando um pouco agora sobre essa modelagem, Brummel cita que em voos uniformes e com as pás perfeitamente balanceadas, a gente consegue representar as vibrações de um helicóptero da seguinte forma, né? A gente primeiro modela as equações com base aqui nas pás. Então, baseado em uma pá, a gente vai modelar as forças vertical e lateral, descritas por R, transformar essas forças no eixo da fuselagem, que é onde ocorre de fato a vibração, que é o x, y e z, e como elas são periódicas, a gente consegue usar a série de Fourier para representar elas em uma soma de funções trigonométricas. Se a gente substitui esses valores de R agora no sistema da fuselagem, a gente obtém essas equações aqui embaixo, que depois de uma série de simplificações, a gente consegue chegar nessas 3 equações principais, onde Z é a direção vertical, X é a direção longitudinal e Y a lateral. Nessas equações, a gente percebe que, pelos termos que estão dentro das funções trigonométricas e os termos que os acompanham, a gente vê que na direção vertical, essas forças acabam dependendo de múltiplos inteiros do número de pás do helicóptero B. E já na direção lateral e longitudinal, as forças dependem de um parâmetro MB-1 e MB+1, né? Que é isso, M sendo um número inteiro, a gente vê que é um múltiplo das pás menos 1 e múltiplo da pá mais 1. Isso ficou um pouco confuso, mas é melhor apresentado nessa tabela aqui, né? Dando um exemplo de um helicóptero com 2 pás e uma frequência que age no rotor de 2 ômega, onde ômega pode ser qualquer valor, na direção vertical, a gente vai ver que ela vai ser transmitida exatamente na mesma frequência, 2 ômega, porém aqui na direção longitudinal e lateral ela não vai aparecer. Ao invés disso, ela apareceria caso a gente tivesse uma vibração de 1 ômega aqui, né? Dando procedência, então, aqui, como eu falei,
aquele modelamento de matemática ele só serve para casos em que as fases estão perfeitamente balanceadas e que está em voo uniforme. Já em casos reais, esses dados que foram retirados daqueles equipamentos que eu mostrei lá atrás, o RUMS, por exemplo, a gente vê a direção vertical e lateral, e a gente tem picos em frequências diferentes, né? Aqui está no domínio da frequência, e aqui o Alfradique ainda mostrou como seria a identificação dos ômegas num voo real, né? Onde tem o 4 ômega, 3 ômega e 2 ômega. Então todos os ômegas acabam aparecendo. É muito difícil de analisar essas vibrações porque a gente não tem um banco de dados muito confiável. Essas análises elas podem variar com a aeronave, por conta do número de passos, podem variar com as cargas no voo, as altitudes e os regimes de voo. Então são sistemas extremamente complexos em que a gente precisa balancear qual que é a taxa de análise em que a gente vai deixar de pegar os alarmes falsos e os missed hits, né, que são, os missed hits são os que a gente vai deixar de pegar e o alarme falso é o que a gente vai indicar que está saudável, mas na verdade não está. Vou falar mais sobre isso mais à frente. As redes neurais elas foram vistas como uma possibilidade de solucionar esse monitoramento de vibrações, porque elas se adaptam muito fácil, né? A gente tem 3 tipos de redes neurais principais aqui. Esse aqui é o mais simples de todo, onde tem só uma camada e todas as camadas soltam um output diferente. Esse aqui é uma camada totalmente conectada e esse aqui é uma camada com recorrência, né? Nesse modelo aqui, a gente vai ver que a gente vai usar uma camada totalmente conectada. A metodologia desenvolvida para esse trabalho foi uma análise de vibração dos helicópteros, tanto no espectro da frequência como no espectro no domínio da frequência como no domínio do tempo, usando redes neurais, e os dados de vibração foram retirados de uma challenge da Airbus de Large Scale Machine Learning, para detectar justamente a anomalia em helicópteros através dos padrões de vibração. Todo o código foi desenvolvido e validado em Python. Redes neurais, elas passam por 2 processos principais na sua vida, que é a parte de preparação e a parte do uso do modelo. Na sessão de preparação de uma rede neural, a gente tem a etapa de treinamento e validação. Nas 2 etapas, a gente sabe qual que é o resultado esperado para a rede neural em si. Então, a gente vai saber se o helicóptero vai estar saudável ou não. No treinamento, a gente tem as métricas, que eu vou explicar mais à frente, e é no treinamento que acontece a otimização dessa rede neural. Na validação, os dados são diferentes do treinamento e a gente não pode passar nenhuma informação do treinamento para a validação, senão a gente chama isso de contaminação e é provável que ela dê resultados que não são verdadeiros, já que ela está enviesada, digamos assim. Após o treinamento, nessa etapa da direita, a gente tem dados agora que nunca foram vistos pela rede neural e a gente se baseia totalmente nas métricas da validação. A gente não sabe como que ela vai se comportar, mas a gente tem uma taxa de confiança que foi a taxa de confiança obtida na etapa de validação. Nesse trabalho a gente foca principalmente na preparação do modelo, né, já que a gente não tem dados suficientes para usar o modelo que foi treinado. Aqui são os dados que foram utilizados nesse trabalho, foram os dados da Airbus, em que consiste em amostra de acelerações de um helicóptero que a gente não sabe qual helicóptero, é desconhecido, em direções também desconhecidas, capturadas por 60 segundos a 1024 Hz. Então, cada amostra vai ter cerca de 61 mil pontos. No treinamento, a gente tem um total de 1.677 amostras do helicóptero saudável, então todas são saudáveis. E na validação, a gente tem 594 amostras, sendo metade saudável e metade com falha. Aqui estão os exemplos dessas amostras aqui, onde o eixo vertical é o número da amostra e no eixo horizontal é o ponto do dado, né? Qual que foi a medição naquele ponto. Nos dados de validação, a gente também tem uma tabela que acompanha para saber se o helicóptero está saudável ou se está com uma anomalia. Como que funciona uma rede neural, né? O nêuron é a menor parte da rede neural e ele é essa funçãozinha aqui, né? Essas 2 funções aqui. Que exemplificadas fica mais fácil de entender, é como se fosse uma função que vai receber 3 inputs e tem pesos associados a cada um dos inputs. Esses pesos são multiplicados pelos inputs e somados a o que a gente chama de um bias. Depois de obter esse resultado dessa soma e do produto, a gente passa por uma função de ativação que vai dar o resultado final da saída do nêuron, que é o y. A função de ativação é muito importante para remover a linearidade dos outputs. E várias funções podem ser aplicáveis nesse caso, né? Aqui eu dei exemplo de 4 que são as mais usadas nas redes neurais, que é a função degrau, a função rectified linear unit, a sigmoid e a softmax, né?
exemplificando aqui como ficaria cada uma das funções de ativação. Se a gente tem 3 nêurons que têm esses outputs aqui, usando a função degrau, como todos são maiores do que 0, seriam todos 1. Então todas as saídas do nêuron seriam 1. Usando a Rectified Linear Unit, seria o próprio número. A sigmoide ficariam esse vetor aqui de probabilidades. E a softmax, ela é um pouco mais complexa, ela exige pegar qual que é o valor máximo dos outputs do nêuron e depois executar aquela exponencial ali. Então, calculando as exponenciais, a gente vai ter esse vetor aqui, que depois passando pela função inteira, a gente vai ter esse vetor de probabilidades. A softmax ela é mais utilizada em modelos classificadores, que eu vou falar mais à frente, porque a soma de todos os elementos do vetor é igual a 1. Então isso é fácil de identificar qual que é o mais provável de acontecer. Existem 2 tipos de redes neurais, as classificadoras e as numéricas. As classificadoras, elas classificam inputs em categorias específicas. Além disso, elas possuem geralmente poucos valores de outputs, como nesse caso aqui a gente tem helicóptero saudável e com falha, e os outputs são em forma de probabilidades, como no vetor que eu mostrei anteriormente. Nessa imagem aqui a gente mostra um dos databases mais famosos utilizados no Machine Learning, que é o MNIST, que classifica imagens em números. Então você dá um input de uma imagem na rede neural e ela vai te falar qual que é o número daquela imagem, né, que está representado naquela imagem. Já as redes neurais numéricas, elas podem possuir centenas de outputs e são números reais. Aqui, por exemplo, a gente vê uma rede neural que interpolou vários dados. Ele está limitado a 1 e menos 1, porque depois a gente consegue escalar esses dados por um fator qualquer. Falando sobre as métricas, como que a gente analisa se uma rede neural é boa ou ruim? A gente tem 2 métricas principais que foram utilizadas nesse trabalho, que é a precisão, também chamada de accuracy, e a função perda-loss. A precisão, a gente consegue dissecar ela na matriz de confusão. Essa aqui é a matriz de confusão para esse trabalho, em que a gente verifica aqui quais que são os valores que são actual positive, significa que o helicóptero está de fato saudável, e actual negative significa que ele está com uma falha. E aqui é o que a rede neural predizeu que ele estava. Então, os melhores casos aqui são o true positive, onde a gente identifica que ele está de fato saudável e que a rede neural previu que ele estava saudável, e o true negative, quando a rede neural indica que ele está com falha, ele está realmente com falha. Mas tem o caso também, que é o pior caso, que é o false positive, quando uma rede neural indica que ele está saudável, mas na verdade ele está com uma falha, o que é muito perigoso. A função perda, ela é o objetivo da otimização, ela é dada por essa equaçãozinha aqui. E a mais utilizada em redes classificadoras é a função Categorical Cross Entropy Loss. Como eu falei, a otimização consiste tudo em basear essa perda, alterando os valores daquele bias do nêuron, aqui onde eu repeti a equação. Então a gente tem esse bias aqui, B, a gente altera esse valor aqui e o valor do peso para poder chegar na menor função perda possível para a rede neural através do método gradiente discretizado, onde a gente faz uma passagem de inputs e depois, utilizando a regra da cadeia, a gente vai retornando esses inputs para as primeiras camadas, né? Então a gente pega a regra da cadeia, faz o método gradiente, atualiza peso e passa o output para trás. A gente tem que ter muito cuidado também no aprendizado de redes neurais, porque ela pode muito facilmente ser enganada, né, no processo de aprendizado. A gente tem que tomar cuidado com a qualidade e o balanceamento dos dados de treinamento. Então, assim, no conceito de computação, se você insere dados ruins, trash in, trash out, né? Significa o quê? Se você coloca dados ruins, ele vai te dar um resultado ruim. E esses dados têm que ter balanceados também, porque uma rede neural, se ela é treinada com dados desbalanceados, é muito mais fácil de ela prever um estado do qual ela foi mais treinado com. Então, se a gente treina com mais dados saudáveis, é muito mais provável dela indicar o estado saudável do que o estado com falha. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também é a memorização dos dados, né? O overfitting em inglês. Porque uma rede neural, se você deixar ela treinar muito, ela acaba memorizando aqueles dados e ela não vai ter um resultado muito bom na etapa de validação. Para isso, a gente tem algumas estratégias, que é equilibrar o dataset que a gente for treinar. O dropout, ele é uma estratégia em que a gente desativa alguns nêurons para forçar com que os nêurons não memorizem, né, e não fiquem dependentes de outros nêurons. E as regularizações, que ela soma na função perda para poder forçar com que a rede neural aprenda mais rápido, né, ou aprenda com base nessa categoria aqui. A gente tem 2 regularizações mais comuns, que é a L1 e a L2. A gente otimiza também esse parâmetro lambda aqui, que depende dos bias e dos pesos, né? Aqui a gente tem um modelo da rede neural que foi utilizado nesse trabalho, consiste de 3 camadas de nêurons. Na final a gente vai obter o output, em que o tamanho deles são descritos ali, utilizando a regularização L2,
com um dropout de 25%. Então a gente sempre deixa 25% dos nêurons desativados para forçar que os outros 75% cubram aqueles nêurons e nenhum memorize nada. E as funções de ativação foram a ReLU, nas duas primeiras camadas, e a Softmax na última, para a gente poder obter uma soma de probabilidades que é igual a 1. Esse modelo ele foi treinado com várias variações de nêurons e taxas de aprendizado, mantendo constante sempre o decay, que a gente chama, que é a redução na taxa de aprendizado, e a penalização, que é a mesma para tudo. Então a descrição de cada um dos modelos que foi treinado estão aqui, que foram ao total 12 modelos, né? É muito importante falar nesse momento sobre a diferença de redes neurais e os autoencoders, né? Redes neurais comuns e os autoencoders. As redes neurais comuns, elas precisam de ter dois tipos de dados para aprender. Ela não consegue aprender só com um. Já os autoencoders, eles podem aprender só com um dado e adivinhar quando que não é daquele tipo de dado. Mas existe um problema grande, que os autoencoders eles são muito mais complexos do que uma rede neural, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Essa representação aqui da direita é um autoencoder e aqui na esquerda é o modelo que a gente utilizou. Então dá para ver que ele é muito mais complexo e a nossa rede neural mais simples ela acaba sendo mais rápida também na questão do treinamento e na questão do uso. Por conta disso, a gente precisou alterar os dados de treinamento da nossa rede neural, porque como o dataset original de treinamento só tinha dados saudáveis, a gente vai precisar inserir alguns dados de falha também no database de treinamento. Então, os dados de validação original, a gente utilizou dois métodos. O primeiro método, a gente utilizou todos os dados de validação original para o treinamento e o treinamento original foram para a validação, né? Só inverteu as etapas. Já no segundo método, para conferência, né? Para contraste, a gente usou 80% do database de validação para treinamento e os outros 20% para, de fato, validação. Os dados foram tratados no domínio do tempo, né? Com aceleração brutos, e no domínio da frequência após passado por um filtro de Fast Fourier Transform, né, a FFT, como todos conhecem. Aqui a gente tem os dados, os resultados, na verdade, desse trabalho, em que a gente vai ter uma tabela em que a gente vai ter aqui o Mixed Raw Data Analysis, para todos os dados misturados e brutos, né, ou seja, dados do domínio do tempo. A gente tem as taxas de aprendizado e o número de nêurons de cada uma dos modelos treinados. Em cima a gente vai ter a etapa de treinamento, embaixo a etapa de validação e os valores aqui de loss e accuracy. Accuracy, quanto mais perto de 1 melhor, e loss, quanto mais perto de 0 melhor. A gente tem minimizado o mínimo possível a perda dessa função. Nesses gráficos abaixo a gente vê como que essas redes neurais se comportaram ao longo do treinamento. Então na direita a gente tem a validação e na esquerda o treinamento, e eu ressaltei aqui os melhores resultados. No caso dos dados brutos de aceleração e validando com só amostras saudáveis, a gente obteve um máximo aqui de 81,57% de precisão e na perda 0,49%. Não são resultados extremamente bons, mas ainda assim são resultados que mostram que a rede neural aprendeu. Já aqui validando com as amostras de falha e saudáveis, a gente obteve aqui um resultado um pouco melhor, com uma perda menor, de 32%, né, e uma precisão de 89,83%. Fazendo a mesma coisa agora no domínio da frequência, a gente obteve esses resultados aqui. A gente vê que esses resultados aqui são significativamente melhores, podem ter sido causados também por conta de a gente estar fazendo uma análise na frequência, no domínio da frequência, que tem padrões mais bem definidos, né? Então a gente vê que aqui na validação, que é a etapa mais importante, a gente obteve uma precisão de 100%, mais cuidado, que foi arredondado com até 5 casas decimais, né? Nenhuma rede neural atinge 100% de aprendizado, de validação, a não ser que ela seja validada com os mesmos dados de treinamento. E já quando a gente tenta validar com amostras de falha também, a gente obteve um pouco menos aqui de precisão, pode ter sido causada pela quantidade menor de dados que a gente inseriu no modelo para treinar. Depois de analisado isso, a gente separou as vibrações em parâmetros verticais e laterais com base naquele modelamento matemático de Bramah, em que a metodologia para separação foi com base na magnitude de amostras saudáveis. Então a gente pegava 5%, qualquer amostra que tivesse uma magnitude acima de 5% da máxima magnitude
de uma amostra saudável em frequências acima de 95 Hz, a gente classificava como lateral por conta do rotor de cauda, que ele roda a velocidades mais rápidas, e o restante a gente classificou como vertical. Fazendo o mesmo processo e treinando as redes neurais agora, a gente obteve essa nova tabela em que também foi separada por vertical e lateral, aqui nessa coluna. Novamente, eu ressaltei aqui os melhores resultados da tabela inteira. A gente vê aqui como ela melhorou significativamente, mais uma vez, nos resultados, obtendo uma precisão aqui de 99% e uma loss muito pequena agora, de apenas 10% e 6% no caso do lateral, né? Isso quando a gente validou com amostras somente saudáveis. E aqui também estão exibidos à direita como essas redes neurais se comportaram ao longo do treinamento. Quando a gente inseriu os dados de falha para validar, a gente viu que no lateral ele melhorou, mas no vertical ele piorou um pouco. E novamente eu ressalto aqui que tem que tomar muito cuidado que o parâmetro de análise que a gente tem que se concentrar é a função perda e não a precisão, porque a função perda aqui, ela é que realmente é otimizada. A precisão aumentar é apenas uma consequência da redução da função perda. Então nesse caso aqui a gente vê que, por exemplo, essa rede neural aqui, ela obteve uma precisão de 100% também, mas se a gente comparar a função perda, a gente vê que ela é relativamente maior do que a função perda obtida neste modelo aqui. Para comparar com os dados da bibliografia, o Garcia ele utilizou o mesmo banco de dados da Airbus e ele utilizou um autoencoder CNN, que é uma rede neural específica para trabalhar com imagens. Por conta disso, ele teve que usar metodologias diferentes, mas ele usou uma em comum, que é tentar treinar a rede com dados brutos. E ele obteve esses parâmetros aqui, né? O TPR e o FPR, que significa True Positive Rate e False Positive Rate, que a gente consegue transformar para a nossa acurácia aqui através dessa equação, onde P e N são o número de amostras saudáveis e o número de amostras com falhas, que no nosso caso é igual a 0,5, facilita bastante a conta. A gente chega aqui numa precisão de 80,5% que ele obteve. Se a gente compara com os dados gerados nesse artigo aqui, a gente vê que a precisão está bem perto aqui, no caso de validar com todas as amostras saudáveis, e relativamente perto quando a gente compara com os dados que foram treinados saudáveis e com falha, né? Validados com falha e saudáveis. Além disso, a gente criou umas hipóteses adicionais. Como a gente não sabia o helicóptero, um dos objetivos era tentar descobrir qual que é o helicóptero que foi utilizado. Para isso, a gente levantou as frequências mais recorrentes aqui na rede neural, que foram 52 Hz, né, no domínio da frequência, 102 e 153, cujo rotor principal sempre será a menor frequência, evidentemente, com maior magnitude. Jogando essa frequência de Hertz aqui, nessa tabela aqui, onde a gente tem a representação do número de pás e dos ômegas, a gente vê que transformando para RPM, a gente obtém esses RPMs aqui, e com uma fácil pesquisa no Google, a gente vê que a rotação de helicópteros gira em torno de 200 a 800 para o rotor principal, que pode aumentar para aeronaves menores. Então, quando a gente pesquisa por helicópteros mais vendidos do mundo e filtra por modelos da fabricante Airbus, a gente obtém esses três principais helicópteros, que é o H-125, o H-135 e o H-145, que tem os números de pás indicados pela tabela. Maior abrangência, e levando em conta esses dados de rotação e os dados gerados na tabela, o helicóptero que provavelmente foi instrumentado para os dados da Airbus foi um H-145. Como sugestão de trabalhos futuros, esse trabalho, por ele utilizar uma rede neural comum, ele não digamos assim, ótimo para esse modelo de treinamento, já que a gente teria que ter um database maior. Então, a ideia seria aqui tentar comparar a performance dessa rede neural treinada nestes modelos com uma autoencoder e usando as mesmas combinações de domínio da frequência e do tempo. Além disso, também sugerir aqui a implementação de um algoritmo em tempo real dessa rede neural, em que ela indicaria para o piloto do helicóptero qual que seria o estado do helicóptero que ele estivesse, com base em fragmentações das vibrações obtidas por um acelerômetro dentro do helicóptero. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, Diogo, você está certinho dentro do tempo, fez uma boa apresentação. Agora nós vamos passar, desculpa, estou com a garganta incomodando, para as considerações da banca examinadora. Então, normalmente nós solicitamos a manifestação de quem está mais longe, e aí, nesse caso, seria o professor Rui,
e eu pergunto a ele se ele se sente confortável em ser o primeiro a fazer seus comentários e arguir o candidato.